dessas terras fique mais fácil em capitanias, não é? É diferente do que a Espanha vai fazer. Vocês devem se lembrar que a Espanha ela vai ter um método de colonização em que que ela vai dividir todo o território em várias pequenas colônias, né? No Brasil não, vai ser uma colônia só que essa colônia internamente vai ter uma divisão sim, porque senão também fica impossível, né? Como é que um cara que, né, se a gente tiver só um responsável pela colônia no Brasil inteira, sei lá, na Bahia, como é que ele ia fazer para tomar conta de todo o território que o Portugal vai tomar, né? Seria difícil para ele. Então eles vão fazer sim divisões e essas divisões vão ser nas capitanias hereditárias, tá? Elas são um momento bastante importante da história do Brasil, principalmente porque essa maneira de governar hereditariamente, né, ela se estabelece, em certo sentido, no imaginário de certa parte do interior do Brasil. Não é, obviamente, não é como se esse modelo de governo existisse até hoje, tá? Não é isso, né? A gente tem ali hoje quem exerce o poder público é eleito, tem essa coisa toda. Porém, a maneira de pensar ficou meio que impregnada. Até hoje, quando você vê, por exemplo, é muito comum no Brasil que se formem famílias inteiras de políticos, né? E é comum que dentro de pequenas cidades. Mas isso não é nepotismo? Não porque é eleito, né? Não porque é eleito. Se você, teoricamente, você tivesse um filho seu e você fizesse o seu filho ser político também, uh, sei lá, dando a ordem, né? Você o nomeasse para prefeito, sei lá, vereador, alguma coisa, se tivesse esse poder, seria. Mas como é um cargo eleitoral, não é nepotismo, não é familiar que tá colocando a pessoa dentro da vida pública, entendeu? Porém, o que acontece muito, é muito comum de acontecer, principalmente nas pequenas cidades do Brasil, né? Petrópolis, inclusive, tem um pouco disso também. É o seguinte, quando você conhece, né? Você tem ali um político que ele tem uma atuação já reconhecida, já há muito tempo, né? Um vereador, um prefeito, alguém que está muito envolvido ali com a história da cidade, ou às vezes até num escopo maior, né? Um deputado estadual, alguma coisa assim, e muita gente conhece ele, é comum que, se esse cara tiver um filho, esse filho ele entre na vida pública também e use o nome do pai como uma espécie de trampolim, né? Para ele poder se jogar para o alto ali dentro da atividade pública. Por que isso? Porque o povo tende a acreditar que o filho de um político também vai ser um bom político, também vai ser um político, né? E tende a dar o voto para essas pessoas. Esse tipo de pensamento de uma vida pública hereditária começa no Brasil aqui, quando a gente vai falar sobre as capitanias, né? É claro que isso vai se desenvolver muito mais na época do Império, porque a época do Império é um governo por definição hereditário, né? Que o pai herda o trono, o filho herda o trono do pai e tudo mais. Mas aqui a gente já tem uma pequena raiz desse tipo de pensamento político brasileiro, tá? Então, Então, tipo, é, nessa parte aí, nessa parte aí, o Dom Pedro já estava incluso nessa. não, não. Dom Pedro só aparece lá em 1800 e uns quebrado, Joaquim. A gente aqui não está falando de 1530. O Brasil ele acabou de ser descoberto. Em 30 anos, mais ou menos, ali da descoberta do Brasil. Nesse primeiro momento, Eu acho que se continuar falando disso, porque lançou uma novela da Globo que tá falando justamente de Dom Pedro II. qual que é a novela? Eu não sei, eu não assisto Globo tem muito É tempo. Tempos do Imperador. Tempos do Imperador. Acho que a minha mãe falou alguma coisa sobre essa novela comigo. Imperador. Depois eu vou dar uma olhada nela ali para ver se tem alguma coisa interessante. Nessa novela também tem muita coisa que não é verídico. Ah, claro, mas assim, novela, né? Novela a gente Aham. abre para licença poética, né? Tem muita coisa que provavelmente é legal e tem muita coisa que não é. Mas as novelas da Globo, Gui, as novelas da Globo, eu tenho que Essa admitir uma coisa. é o Carlos. Não, mas é o Carlos, desculpa, o Carlos. Então. Mas eu tenho que admitir uma coisa, assim, eu não gosto muito da Globo em si, porque eu não gosto muito de televisão em si, né? Hoje em dia, acho que a televisão tá meio ultrapassada, eu assisto na internet. Mas enfim, a Globo ela tem uma vantagem, que as novelas históricas delas normalmente têm uma assessoria boa de professores por trás. Então, assim, eles fazem, tem uns erros, óbvio, né? Mas é porque se não tiver um drama a mais, né? Alguma coisa a mais ali não funciona como novela. Mas historicamente elas costumam ser bem acuradas, assim, tá? Então
Provavelmente Sim, tem muita coisa que foge, mas é por causa da criatividade mesmo, né? Porque eles não sabem, não. Diga. tem até a Princesa Isabel criança e tem uma moça, uma condessa que tá educando ela pra ela um dia ser princesa. Não, sei lá, Você é imperatriz. imperatriz. E pra ela poder conseguir fazer a Lei Áurea e tal, Ué. abolir a escravidão. Ué, mas já estão falando disso com ela criança? Aí já, por exemplo, esse daí é Não, um tipo, dela de. criança, não. Porque Dom Pedro, tem também umas pessoas que já tem qual o nome? Alguma carta que faz eles não serem mais Euforia. euforia, e eles estão tentando abolir a escravidão, e Dom Pedro também tentou, só que ele não tá conseguindo, aí provavelmente vai continuar a história e a rainha Princesa Isabel vai conseguir, né? Não, vai conseguir, né? A gente sabe que consegue, Porque porque já é um tá na spoiler aí história. da história, né? Ela vai conseguir algum momento. Só que assim, por exemplo, esse daí é o tipo de liberdade narrativa que eu tô falando. A família imperial, desde o Dom Pedro II, ela sempre teve ali uma postura contra a escravidão, apesar da escravidão ser muito importante dentro do Império Brasileiro. A família imperial nunca não tinha escravo, eles tinham uma postura pró-liberdade. Só que daí a concluir que a Princesa Isabel, quando criança, já tinha, sei lá, tutores ali que planejavam, quando ela crescesse, fazer a Lei Áurea é complicado, né? É meio difícil pensar desse jeito. Tem muita coisa que vai rolar entre ela ser criança e ela crescer para assinar esse tipo de lei. Mas entende, assim, isso é uma liberdade narrativa, isso não está alterando substancialmente a história do Brasil, né? Não é um problema muito grande. Mas aqui onde a gente está falando agora é muito antes da família imperial. Por volta de 1500 ali, né, após a descoberta do Brasil, o interesse de Portugal no Brasil ele é muito restrito, ele é muito menor do que o que ele vai desenvolver um pouco mais para frente, né, quando a gente vai falando de 1700, 1800, propriamente dito. Por quê? Nesse primeiro momento aqui, o que Portugal ele tem de interesse ele não sabe ainda que existe muito ouro nas terras brasileiras, ele não sabe que existe riqueza de metal e de pedra preciosa aqui dentro. Então, o que é de interesse português aqui é a exploração da madeira e começar a explorar a agricultura no litoral. Então, existe até pouca entrada de brasileiro dentro das terras brasileiras lá para longe do litoral de verdade, né? A gente vai ver que até os primeiros ciclos que vão sair, por exemplo, da Bahia em direção ao sul, né, descendo o Brasil ali, ou depois, né, em Minas Gerais e tudo mais, as primeiras vezes que isso vai ser feito, ainda não é tão para dentro do Brasil, não vai chegar em Goiás, por exemplo, em estados mais adentro, né? Porque ainda há pouco interesse nessa exploração interna. Nesse momento aqui, a exploração ela é muito litorânea no Brasil. E é muito pequena ainda, tá? A gente vai começar a ver desenvolvimento de vilas, de engenhos e tudo mais, mas ainda é tudo muito pequeno, muito diferente do que vai vir a ser quando o Brasil chega ali nessa época do Império, por exemplo, a gente já tem, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, a gente já tem uma sociedade colonial muito mais desenvolvida no Brasil, inclusive contando com cidades que eram relativamente grandes, né, como Rio de Janeiro, os portos ali da Bahia, Minas Gerais, são cidades relativamente grandes em relação ao que a gente vai ter aqui. É claro que, se a gente parar para pensar no modo de vida das pessoas, o que vai acontecer de diferente daqui até 1800, até a vinda da coroa portuguesa para cá, o que vai mudar é simplesmente o tamanho dessas coisas, né, da configuração, mas o modo de exploração de agricultura permanece praticamente o mesmo, e o desenvolvimento do Brasil permanece praticamente o mesmo, porque existe uma série de restrições que Portugal impõe à colônia brasileira para que ela não cresça demais. Isso só vai acabar quando a família real chegar aqui. Mas enfim, aqui é o que importa para a gente agora, né? O momento das capitanias hereditárias. Esse primeiro contato das terras brasileiras com a autoridade portuguesa. Tá? Ó, como a gente viu anteriormente, até 1530, Portugal ele não teve interesse de povoar a colônia brasileira. Nesses primeiros 30 anos, entre a descoberta do Brasil e a chegada dos primeiros colonos portugueses aqui, as terras não foram efetivamente exploradas, né? O que a gente tinha eram as feitorias para a gente ter a exploração do pau-brasil, a exploração que era feita normalmente pelos próprios indígenas que já eram nativos daqui, né? A gente viu isso, eles cortavam a madeira, levavam até Meu Deus.
Os portos. Até os portos, perdão, até as feitorias. E lá eles comercializavam, né? Eles trocavam com escambo essa madeira por objetos portugueses, né? Por espelhos, por facas, por panelas, por coisas ali que eram úteis aos índios no dia a dia e que os portugueses Eles estavam fazendo isso, tipo, largados pelados, recebendo panela, facão. Exatamente, exatamente. Mas, cara, pensa como é que isso daí é uma tecnologia útil para um índio naquela época, né? O índio brasileiro ele não dominava, por exemplo, forja de metal. Então, Sério? não dominava forja de metal. Quando os portugueses chegam aqui, os índios eles ainda usam ferramenta de pedra e osso, né? E como é que iam entender os portugueses? Como é que eles entenderão? Ao longo do tempo. Eles foram entendendo primeiro sem comunicação verbal, né? Através ali simplesmente de comunicação gestual, de tentar demonstrar que não está em guerra ou de demonstrar que está, né, agredindo e tudo mais. E através do interesse dos portugueses ali, de fazer comércio e tudo mais, de demonstrar que eles queriam a madeira e que eles iriam entregar outras coisas. Eu imagino, parece que foi tão rápido esse processo, mas quando vê, demorou muito tempo. Demorou muito, pô. Isso é uma coisa importante a gente entender. Quando a gente vê no livro, quando a gente vê num documentário, alguma coisa assim, o processo histórico ele parece que ele acontece de um dia para noite, né? Parece que assim, não, em 1500 descobriram o Brasil, sei lá, no dia 1º de janeiro de 1500 descobriram o Brasil e no dia 2 de janeiro já estavam comercializando com índio. Não, gente. Demorou muito tempo, foram várias expedições, foram várias tentativas de se estabelecer na costa brasileira, depois foram várias tentativas de manter contato com esses índios, isso foi se dando ao longo do tempo, tanto que aqui a gente está vendo. Só vai começar a ter uma inserção maior de interesse de Portugal em colonizar as terras brasileiras após 30 anos da descoberta. É muito tempo, né? 30 anos da descoberta, para vocês verem, eu não tenho 30 anos ainda, ou seja, ainda falta. Se eu tivesse nascido no ano que descobriu o Brasil, ainda ia faltar 4 anos para começarem a explorar o Brasil de maneira mais assídua, né? Então, existe toda uma dimensão que a gente tem que lembrar, que é essa dimensão do tempo que corre, né? No contato dentro dos processos históricos. Isso aqui demora muito para acontecer, né? E para começar a acontecer uma exploração efetiva do Brasil, em que os portugueses vão começar a explorar o interior do Brasil, a acabar com as matas, a regular ali o trato dos indígenas, né? Isso daí tudo vai demorar mais tempo ainda. Para chegar no que vai ser a sociedade colonial em 1800, pô, são 300 anos de desenvolvimento. Então, demora muito, muito mesmo. Professor, bugou o seu áudio. Claro, com esse tempo todo dá para se estabelecer uma relação de comércio melhor. Primeiro, através desse gestual, né? E depois, Joaquim, o que acontece? Com esse tempo todo, vai ser possível estabelecer contato verbal mesmo, vamos começar a se entender, né? Os jesuítas, mais para frente, eles têm um trabalho muito importante na comunicação entre portugueses e indígenas, porque os jesuítas eles vão desenvolver o primeiro alfabeto tupi-guarani, né? Eles vão pegar e vão começar a tentar entender aquela língua e vão estudar aquela língua que os indígenas falam. E aí, com isso, eles vão conseguindo estabelecer uma relação entre tupi-guarani e português e fazer as traduções que eram necessárias para que eles se entendessem todos, né? E também vão começar a ensinar português para os índios. Com isso tudo vai Né? mais fácil. Eu acho mais fácil os portugueses ensinarem para os índios do que os índios ensinarem para os portugueses. Não sei se era tão mais fácil assim, porque se a gente parar para pensar, a quantidade de portugueses em terra brasileira era muito menor do que a quantidade de indígenas. Então, assim, se a gente parar para pensar, era mais fácil ensinar uma pequena quantidade de portugueses uma língua como o tupi-guarani, que apesar de ser uma língua muito diferente do português, era uma língua menos complexa do que o português, do que ensinar para uma quantidade grande de índios português, por causa de uma pequena quantidade de portugueses que estavam ali nas terras, né, que estavam chegando nas terras naquele momento. De um jeito ou de outro, os dois vão aprender, né? Os dois lados vão acabar aprendendo. Existem muitos brasileiros que vão aprender, brasileiros, eu acho, né? Muitos portugueses ali que estão envolvidos com essa relação com os indígenas, que vão acabar aprendendo tupi-guarani por conta do contato com os jesuítas e tudo mais. Mas vão ter muitos indígenas também que vão aprender português por conta da catequização, né? A gente chegou a falar nas últimas aulas que um dos métodos de domínio que os portugueses exerceram sobre os índios, né, mesmo que domínio involuntário, mas assim de domínio, era a catequização, né? Era trazer aqueles índios para a Igreja Católica.
E aí, quando eles iam aprender a catequese, eles também aprendiam a língua portuguesa, que era uma língua considerada mais nobre ali, não é? O jesuíta, embora ele tenha tido interesse em aprender o tupi para facilitar o processo de conversão dos indígenas, não é como se ele fosse celebrar uma missa em tupi nessa época. São coisas diferentes, né? E eu fico, tipo, muito pensativo, porque também os escravos, os africanos, eles vinham da África, eles tinham o seu próprio idioma. Aí o meio de comunicação também acho, não. É o quê? É eles o quê? Tipo, os africanos viraram escravos, eles Sim, provavelmente tinham suas línguas. sim. E foi o mesmo processo. Não, Meio. foi um processo diferente. E o que acontece? Quando os africanos eles vêm para o Brasil, para as colônias em geral, primeiro que existem vários problemas ali na maneira como esses escravos eles são capturados e administrados, digamos assim. Por quê? Dentro da estrutura da África, você tem vários e vários povos diferentes. E aí já expliquei para vocês como é que funcionava, né? Um povo mais forte ia lá, né, pegava os outros em guerra e levava para vender. Isso se tornou um sistema monetário, ou seja, pararam de só pegar escravo de guerra, começaram a entrar na África, né? Para escravizar, para vender para os europeus e tudo mais. E o que acontecia? Muitos dos que eram escravizados, eles pertenciam a tribos que eram opostas dentro da África, que entravam em guerra frequentemente. E depois de se tornarem escravos, eles são vendidos juntos, como se fosse uma coisa só. Então você cria um problema muito maior do que esse daqui dos indígenas, por quê? Você tem, dentro de um navio negreiro, um monte de gente que tradicionalmente se odeia, né? Porque eles se matam na África normalmente e agora eles estão escravos juntos, que falam línguas diferentes entre si e que já são vendidos como escravos. Qual que é o problema disso aqui tudo? Quando eles chegam no Brasil, essa massa de línguas africanas que deveriam chegar junto, elas são suprimidas na hora, né? Eles não podem usar essa língua. Eles são obrigados a aprender português para poder se comunicar com o senhor de escravos e para poder, né, com o senhor do engenho ali, e para poder trabalhar dentro do Brasil. Então é uma relação diferente dessa daqui. A relação que os portugueses, principalmente, tiveram com os indígenas, ela é muito mais suave do que a relação que eles tiveram com os africanos. Muito por conta do trato que eles tiveram com os jesuítas, né? Os jesuítas eles tiveram um trabalho muito importante ali na preservação dos índios brasileiros, mas também porque esses escravos que estavam vindo da África, eles já vêm numa condição de escravidão, eles já vêm como propriedade dos portugueses quando eles chegam aqui, né? Diferente do indígena que o jesuíta ele defende, mas o jesuíta para defender o indígena, ele tinha que defender antes do cara se tornar escravo. Porque depois de ele se tornar escravo, entrava todo um processo de burocracia de que aquele cara pertencia ao senhor dele. Então a ideia dos jesuítas era defender antes dos processos de escravidão. Como o escravo africano ele já chegava escravo aqui, isso complicava muito mais. E aí ele tinha, né, uma autoridade, teoricamente, muito maior ali sobre o escravo, entendeu? Por isso que tem uma diferença grande. E a língua ela era considerada ali um problema, né? Eles tinham que aprender o português forçadamente. Claro que assim, não é que eles tinham aula de português, não, tá? Eles aprendiam poucas palavras primeiro, e depois eles iam com o tempo aprendendo mais e mais ao longo da vida, né? Mas não é como se eles, né, se o senhor dos escravos ele separasse um professor de português para ensinar os escravos dele, não. Eles só não podiam se comunicar com os portugueses na língua nativa. Bom, em dezembro de 1530, né, Martim Afonso de Souza ele faz uma expedição para a coroa portuguesa ao Brasil e traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Essas mudas elas são plantadas ali no litoral de São Vicente, em 1532, e ele constrói o primeiro engenho de açúcar do local. Eu queria mostrar para vocês aqui, antes de a gente continuar, como funciona um engenho, tá? Porque é bem legal. Então eu queria ver se eu achava aqui. O Aqui, professor, ó. meu pai, acho que, não sei se é engenho, moedor de cana, ele tem um lá na casa dele. Aí, Aí, maneiro. às vezes, no final de semana, eu e ele vai lá moer cana no coisa lá. Ah, maneiro, pô. Eu adoro, Ah, cara, eu é adoro aquela verdade, coisa. tem uns negócios que tem até uns negócios até simples, pequeno, que tu meio que espreme a cana. Aham. É, É. tipo, aí tem uma manivela assim, tu vai girando aquilo, aí vai espremendo cana, aí vai saindo no caldo num. Tipo um canozinho assim, aí vai sair dentro de um balde. Sim, não, é fantástico.
Eu adoro, cara. Adoro caldo de cana. Bom, Ontem eu comi cana, mas eu não gosto de caldo de cana, não. não gosto de caldo de cana? Cara, igual o Joaquim. Vocês têm de errado, gente. Vocês gostam de A cana, cana, gostam o caldo da cana é muito ruim, professor. Agora de... a também não cana, gosto, não. o caldo da cana é muito ruim, mas a cana é muito boa para chupar. Que isso, gente. Muito bom. Gostoso. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês um videozinho sobre o engenho do açúcar. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa... Pode falar, Joaquim. Ô, professor, o açúcar que eles faziam é aquele branquinho de hoje em dia ou não? O açúcar que eles faziam estava muito mais próximo do açúcar mascavo, que é um açúcar sem refinamento. Tá? Aquele meio marrom com Isso. tipo pedrinha. Ah, tá. Isso aí. É o açúcar mais no seu estado bruto, né? Para chegar naquele açúcar branquinho, tem que passar por uma série de refinamentos modernos ali que chegam até aquele açúcar cristal, né? Aquele açúcar fininho, assim, que a gente está acostumado a comer no dia a dia. A etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos, e assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção
recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Show. Ô, professor, não é esse final de ano que tem, eu acho que é o dia do Quilombo dos Palmares, não é? Não, do Zumbi. Dia do zumbi? É algum dia desses, agora no final de ano. Mas agora é dia 20 de novembro. Ah, Mas enfim, né? Então, aquilo ali foi legal pra gente ver como é que funciona a produção de açúcar. Basicamente, o que os portugueses eles vão fazer, nesse primeiro momento de exploração, é criar vários engenhos de açúcar no Brasil, tá? O açúcar, nesse momento, ele é um dos produtos mais valorizados no mundo. Por isso, há um interesse muito grande em produzir ele. Normalmente, o açúcar aqui, ele ainda vem do Oriente, né? O vídeo chega até a falar que lá no comecinho, né? Que demora tanto tempo para os portugueses se interessarem pela colônia brasileira, porque é mais lucrativo explorar o Oriente do que o Brasil, mas o açúcar ele já é produzido por lá, eles começam a querer expandir a produção de açúcar e tentar vender ele a um preço mais acessível do que o que era vendido nas terras orientais. A gente tem que lembrar que o comércio com o Oriente, por conta de todas aquelas questões da queda de Constantinopla, das relações ali do mar Mediterrâneo, tudo aquilo, fazia com que esse comércio oriental ele recebesse um valor agregado muito grande, era muito caro comprar de lá. Então eles começam a tentar produzir aqui para conseguir vender mais barato do que os orientais, tá? Vale dizer o seguinte aqui também, nesse momento, 1500 e pouquinho, a gente ainda não tem uma expansão marítima muito forte da Inglaterra, nem da Holanda. Esses dois países eles vão começar a sua expansão um pouco depois, e eles vão levar um tempo para estabelecer as suas grandes colônias, né? Isso quer dizer o quê? Não existe ainda uma exploração grande de açúcar na América do Norte. Mais para frente, quando a Inglaterra estiver expandindo bem o seu domínio, a gente vai ter na América Central e na América do Norte, né, principalmente no Caribe, uma grande exploração, no Caribe e no sul dos Estados Unidos, né, uma grande exploração de plantações de beterraba e de milho. Para quê? Justamente para a extração do açúcar desses dois produtos, tá? Eles também possuem muito açúcar dentro. Claro que cana-de-açúcar tem mais, mas eles também produzem bastante isso açúcar. é pouco. Dá pra fazer o açúcar que a gente come? Não, porque a gente come açúcar de cana, né? Você vai fazer um açúcar, mas vai ser um açúcar de outro tipo. Normalmente, açúcar de beterraba e açúcar de milho hoje em dia seriam açúcares bem mais caros, tá? Porque elas produzem bastante açúcar, mas nem se compara ao açúcar de cana. A exploração da cana é a ideal para a produção de açúcar de consumo diário. Então, assim, você consegue comprar. Hoje em dia, se você for numa loja especializada de produto fitness, esse tipo de coisa, você acha lá açúcar de vários tipos de produtos diferentes, só que eles são mais caros. E no fim das contas, eles fazem a mesma coisa, né? Que é adoçar. Então, assim, eles têm menos calorias, são mais benéficos e tudo mais, mas eles adoçam, é isso que eles fazem, né? Melhor usar adoçante. Eu uso adoçante para tomar café e suco e tal, e eu acho que fica muito melhor. Eu gosto mais de açúcar, né? Tipo, eu só tomo suco, café e essas coisas com adoçante, mas de resto eu como com açúcar as coisas. Tá certo. Bom, então, a partir de 1534, né, a expedição de Martim Afonso, ela é bem sucedida, ele consegue trazer mudas interessantes de cana-de-açúcar para o Brasil, bastante muda de cana-de-açúcar para o Brasil, e Dom João III resolve, então, experimentar um sistema político novo no Brasil. Por quê? Ele não tem tanto dinheiro, ele não tem tanto recurso para poder financiar uma povoação forte da colônia, então ele vai precisar
criar o sistema de capitanias hereditárias, tá? Ele vai recorrer ao sistema de capitanias hereditárias para fazer a colonização do Brasil de maneira mais fácil, né? O litoral brasileiro ele é dividido em 15 territórios, e esses 15 territórios eles são doados a 12, fidalgos portugueses, que eram considerados ali pela coroa merecedores de recompensas pelos serviços que eles tinham prestado à monarquia. Eles vão receber o nome de donatários e eles deviam ocupar as terras com o próprio dinheiro. As capitanias hereditárias, então, eram divididas em lotes menores, chamadas de seis-marias. Então, aqui está o início do porquê que o rei de Portugal ele decidiu dividir as terras brasileiras hereditariamente. O ponto é, ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro, ele não tinha homens interessados o suficiente, ele não tinha como financiar a colonização e a exploração do Brasil pela própria moeda portuguesa, né, pelo próprio cofre ali real. Então, qual é a maneira mais fácil de você fazer isso? É você abrir para... Olha só que legal, né? É você abrir as terras ali para investimento privado, né? Basicamente o que ele está fazendo é incentivando que as pessoas abram suas próprias companhias. Ele vai dominar. Como ele falasse assim, nossa, tem um negócio mó bom pra tu, eu te dou essa terra, só que tu investe com o teu dinheiro, tu me dá uma parte, mas é teu. Exatamente, mas isso daí, Joaquim, é uma maneira bastante comum de se negociar até hoje em dia. Se a gente parar para pensar. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só, eu tenho um monte de terra, eu não consigo explorar. Eu vou te entregar, a terra é sua, e como pagamento, né, para ter usado, você vai me dar os impostos que são cobrados naturalmente lá. E você vai me Mas mandar ali uma parte. é teu, é só teu, mas tu tem que me dar Mas você tem que me dar uma coisa. Sim, exatamente. Que naquela época eles receberam aquilo ali como donos e ficaram acertados dessa maneira, né? Hoje em dia talvez ele tivesse alugado as terras, né? Seria um equivalente melhor do que dar de fato as terras e a pessoa ficar pagando taxa para ele. Mas a ideia foi basicamente essa. Ele selecionou 12 famílias que eram interessantes, né? Que tinham ali já uma responsabilidade com a coroa e entregou as terras para elas. É um movimento bastante parecido com o que a gente viu lá no início da Idade Média, quando a gente falava sobre os primeiros nobres, né? Como é que os primeiros nobres se formavam através do processo de vassalagem, né? A diferença é que aqui ele não faz um contrato de vassalagem. Ou até o período feudal. Sim, exatamente. Parece um bocado com o feudalismo. Inclusive, a gente tem que lembrar que em 1564, o feudalismo ainda está acontecendo, né? Então, é bem possível que essas terras tenham sido dadas justamente por conta desse sistema político que já é comum à Europa, que é o modelo feudal. Esses senhores de Sesmarias, né, de capitanias hereditárias, eles nada mais são do que senhores feudais em terras além mar, né, em terras ali coloniais portuguesas. Esses donatários, né, que são os caras que receberam essas terras por sua vez, vão começar a dividir suas terras em lotes menores, e esses lotes vão se chamar Seis-Marias. Exatamente o mesmo processo que a gente viu no feudalismo. Né? Quando um não consegue cuidar de uma área tão grande, ele separa. Sim, para ficar mais fácil e para a administração dele, para ele ter menos trabalho também, né? Ficava mais fácil, ele trabalhava menos e recebia ali as partes dele do lucro e tudo mais, o que era suficiente. E Portugal estava só com aquela parte do Tratado de Tordesilhas, né? Sim, só que aquela parte do Tratado de Tordesilhas que vai começar a expandir para dentro ali aos pouquinhos, né? Já que a Espanha está mais interessada em explorar o outro lado aqui, né? O oeste do litoral das Américas, e principalmente nesse momento a Espanha está mais interessada em explorar a América Central e do Norte do que a América do Sul. Portugal vai só comendo liberado aqui até tomar praticamente todo o Brasil. Olha só, nesse momento aqui, é só o que foi designado ali pelo Tratado de Tordesilhas, tá vendo? Só uma pontinha aqui da terra, ó, as capitanias. Mas eles têm vantagem porque essa parte é litoral. Então é muito mais fácil sair para Portugal com a parte Exatamente. Nesse momento aqui, a Espanha ainda não começou a expandir para cá, tá? A Espanha ela começa a expandir aqui para esses lados um pouquinho depois. Ela está aqui em cima, nesse momento, né? Está explorando aqui na América Central e América do Norte, onde também ela explora a faixa litorânea para ter facilidade justamente desse acesso. Depois, quando essas terras aqui de cima já estiverem bem colonizadas pelos espanhóis, é que eles começam a descer, porque aí eles conseguem fazer linhas de saída, tanto via mar, pegando rios e saindo por aqui, quanto, se for necessário,
mandar para alguma colônia já estabelecida aqui em cima, o produto, né? E sair por um porto que já está dominado, tá? Mas sim, nesse momento, os portugueses eles têm vantagens na exploração da América do Sul, porque eles têm a faixa litorânea, né? Então é mais fácil para eles fazerem essa exploração. Bom, das 15 capitanias, né? Aqui a gente tem a origem das Seis Marias e tudo mais, mas o que importa, né? Das 15 capitanias hereditárias que foram criadas, só 2 capitanias vão ter prosperidade de verdade, vão conseguir sobreviver e vão crescer, tá? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As duas se desenvolvem em consequência da cultura de cana-de-açúcar. Essa cana vai dar lucros interessantes para elas, né? Vai fazer com que elas permaneçam, que elas perdurem. As demais capitanias, elas tiveram vários motivos ali que fizeram elas fracassarem, mas os principais são a falta de recursos dos donatários, ou seja, o rei deu essa capitania para alguém explorar, essa família tentou explorar a capitania, mas ela mesma não conseguiu lidar com os custos, né? Isso é bastante interessante para a gente ver que era realmente bastante custoso fazer uma exploração desse tipo, né? Afinal de contas, você tinha que custear todas as viagens, né, que eram relacionadas ali à capitania. Você tinha que enviar gente para lá, muita gente morria no caminho, você chegava lá com pouca gente. Você tinha que criar uma comunidade do zero. Tudo isso era muito caro, tudo isso era muito difícil de custear. Então muitos não conseguiram fazer. A impossibilidade de defender as extensas áreas e os ataques indígenas, né, que não aceitavam a escravidão e o trabalho braçal nas lavouras. A gente falou sobre isso também, né, que um dos motivos pelo qual os indígenas conseguiram se distanciar da escravidão é que eles nunca aceitaram a escravidão de maneira muito fácil também, né? Eles sempre foram considerados ruins para o trabalho escravo porque eles eram muito subversivos, né? Então, essas coisas todas somadas acabavam fazendo com que as outras capitanias não perdurassem. Pessoal, são 10 horas. Vou liberar vocês para o intervalo. 10h20 a gente retorna, beleza? Professor, Tchau, professor. Valeu. tchau. Tchau. Você ouviu que vai lançar um novo filme da Marvel?